Então, bora lá, turma. Vamos começar dando uma rápida revisãozinha do que a gente viu na aula passada. Página 52, organize as ideias, certo? A gente tem aí. Vamos lá, agora é a sua vez, faça a distribuição dos elétrons em camadas para os seguintes elementos químicos. Então, a gente tem o magnésio, que está dizendo aí que tem o número atômico 12, quer dizer que ele tem 12 prótons no seu núcleo. Isso ele está se referindo a magnésio neutro, que ele não está se referindo a íon, não falou nada demais, então é um neutro. Esse magnésio vai possuir também 12 elétrons, certo? Então a gente vai distribuir os 12 elétrons nas camadinhas que a gente já conhece, as 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Lembre que cada uma camada dessa tem um número máximo de elétrons que ela consegue receber. Então, no magnésio, vamos ter 2, 8 e 2, certo? Então, são 12. Então, cabem 2 elétrons na camada K, 8 na L, é a máxima, lembra, L no máximo é 8. Na M, cabem no máximo 18, mas sobrou só 2. Não importa, fica com ele, certo? Então, camada K, 2, L, 8, M, 2. No criptônio, no B aí, ele tem 36, não é isso? Então vai ficar 2, 8, 18 e 8. Sempre que você colocar elétrons em uma camada, você vai subtraindo do máximo, certo? E aí vai botando o que sobrar no restante. Aí, lembrando sempre que eles têm um número máximo. Agora o M vai até 18, ele suportou 18, mas ainda sobrou 8 que vão cair na camada M. A última, o estanho, a gente vai ter 2, 8, 18, 18 e 4. E o frâncio, a gente consegue chegar até o final das camadas, certo? E aí eu tenho que falar uma coisinha aqui. Quem não falou na aula passada. Toda a vida que você tem... Para que eu quero saber isso? Porque é o seguinte. A última camada de elétrons de um átomo é a camada que ele vai fazer a sua interação com outros átomos, certo? Essa última camada, no caso aqui o magnésio, a última camada dele é o M. A gente chama essa camada de camada de valência, certo? Essa camada de valência é a camada mais energética de todos os átomos, certo? Então, o criptônio, a sua camada de valência é o N. O estânio, a sua camada de valência é o O. E o frâncio, a sua camada de valência é o Q, certo? Só que isso aí é muito básico. Os químicos descobriram que os elétrons não estão distribuindo de maneira tão fácil assim. Existe uma coisa chamada mecânica quântica, que eu estou tampando o resto aí, mas é mecânica quântica. A gente descobriu através da mecânica quântica que em cada camadazinha daquela, K, L, M, N, por aí vai, a gente tem subníveis. É tipo assim, como eu tenho várias casas e em cada casa eu vou ter vários compartimentos, tá? Em cada compartimento desse, você vai caber um número específico de pessoas. Então, por exemplo, a gente tem esses 4 subníveis. Nem toda camada vai ter os 4. Alguns vai ter só um, outros vão ter 2, outros vão ter 3 e alguns vão ter os 4, certo? Então, o primeiro subnível é o subnível S. Esse subnível ele cabe no máximo 2 elétrons nele. O próximo subnível é o P, que vai caber no máximo 6. E o próximo é o D, que vai caber no máximo 10. E o último é o subnível F, que cabe no máximo 14. Certo? Então é o seguinte, as camadas estão distribuídas dessa maneira, nesse subnível. Então, camada K, ó, S, camada L, tem SP, camada N tem 3 subníveis, camada N tem 4 subníveis, o O também tem 4 subníveis, o P tem 3 subníveis e o Q 2 subníveis. Aquela maneira que a gente estava fazendo ontem era a maneira básica de se distribuir os elétrons. Agora a gente vai aprender a usar o diagrama de Pauling, que é isso aí que está na representação do seu quadro. Mais especificamente assim, certo? Professor, e o que diabo significa esse númerozinho aí? É 1s elevado a 2? Quase isso. Seguinte, esse 2 que está aí sendo quase com a potência, ele significa a quantidade de elétrons
que cada subnível desse comporta, certo? E esse 1 na frente, significa a camada da onde esse subnível faz parte. Então, eu sei que a camada Q, é a camada 1, certo? Então, 1s2, ele está na camada K, no caso. A camada Q, que eu falei agora, é o sétimo, certo? A sétima camada de elétrons. Então, quando eu vejo lá o 7s2, eu sei que é o S, o subnível S, da camada 7, ou seja, da camada Q, certo? Esse númerozinho, ele vai representar de qual camada o subnível faz parte. Então, vamos prosseguir aqui, vamos exemplificar. Outra coisa que a gente tem que saber, essa distribuição de elétrons, quando a gente for jogar os elétrons aqui nessa camada, nessa distribuição de Pauling, a gente não vai colocar na ordemzinha bonitinha, não. No 1, no 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4S. A gente não vai fazer assim, certo? Essa distribuição ela vai ser feita seguindo como se fosse setas na diagonal. Então, a gente vai colocar elétrons no 1S, depois nos 2S, depois no 2P e 3S, depois no 3P e 4S. Por isso que é importante você escrever ou desenhar esse diagrama de Pauling e depois ir cortando com essas setas. Porque essas setas vão indicar a ordem de colocar os elétrons, certo? Então, a próxima, 3D, 4P, 5S. 4D, 5P, 6S. 4S, 5D, 6P, 7S. E por último, a gente bota 5S, 6D e 7P. Aí é muito difícil chegar a elétrons até aí. São aqueles átomos maiores que a gente encontra na tabela periódica, certo? Então, a distribuição vai seguir seta por seta dessa. Certo? É como se fosse a orientação de como a gente vai colocar os elétrons aí nessa nossa distribuição de Pauling, para ficar bonitinho assim no final. Certo? Vamos seguir. Vamos vocês darem um pause e copiar isso aqui no livro, copiar mesmo, e aí quando você copia, já é uma maneira mais de memorizar esse conteúdo. Então vamos lá, vamos para o exemplo, né? Que a gente só aprende exemplificando. Então a gente tem aí o cálcio, que o símbolo desse átomo lá, a tabela periódica Ca, ele tem carga ou número atômico de 20, logo, ele tem 20 prótons, ele tem 20 elétrons, certo? O bromo, o Br, ele tem 35 de número atômico, então ele tem 35 prótons, logo o número de elétrons também é 35. Então vamos lá. A distribuição, professor, você não colocou todo o diagrama de Pauling aí, porque eu estou simplificando, senão diga aí, toda vida a gente tem que fazer aquilo ali. Então, eu peguei só uma parte do diagrama de Pauling. Então, o diagrama de Pauling, quando a gente for distribuir, vai distribuir ali, vai ficar 2 elétrons no primeiro subnível, mais 2 elétrons nos 2S, e aí volta, segue a seta, vai seguindo a seta. 1S, 1S2, aí vai 2S2, 2P6, vai seguindo a seta, 3S2, sobe de novo, 3P6 e por último 4S2. E a gente acabou a distribuição do cálcio, certo? No bromo, a mesma coisa. Então a gente vai colocar lá 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, volta, seguindo a seta, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P5, certo? E aí a gente distribuiu todo o bromo, ok? Isso aqui que eu coloquei agora é uma representação de cada subnível em sua respectiva camada. Então, no bromo, depois que eu fiz a distribuição, eu sei que a camada de valência do bromo é a camada N. Lá ele vai ter 7 elétrons, 2 no subnível S e 5 no subnível P, certo? Vamos lá para a página 54. Tem um organiza ideias, eu vou responder algumas e vocês vão fazer o restante. Então, é o seguinte, o magnésio, a gente vai ter essa distribuição, certo? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2,
e 3P. Aí você só vai alinhar isso daquela forma que eu tinha representado lá em cima. No Kryptonian a gente vai ter um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P6. Certo? Mesma coisa, distribui assim. Agora o estanho e o frâncio, vocês vão elaborar isso, vão montar o seu diagrama de Pauli e vão responder para chegar nesse resultado aqui. Certo? Pratique, só ficar me ouvindo e me vendo responder, não vai vocês não vão chegar a lugar nenhum. Você tem que praticar para entender como é que monta esse diagrama de Pauli. Eu coloquei uma atividadezinha para vocês responderem no livro, lá no material de apoio. No próprio livro tem lá um quadro que vocês vão responder isso e me enviar. Ok? Então, na aula de hoje, era só isso. A gente se vê por aí.